Imagina só a seguinte situação. A gente tem o cirurgião mais brilhante e requisitado do país. Aí na 12ª hora de um plantão totalmente caótico, esse cara comete um erro grotesco. Tipo, um erro que um estudante do primeiro ano de medicina jamais cometeria. Uhum. Aquele erro que faz todo mundo parar e olhar. Exato. E a nossa primeira reação, e até a reação dos tribunais, né, é chamar isso puramente de negligência. A gente olha para a situação e pensa, faltou zelo, ou faltou caráter mesmo. O que é uma reação supernatural, né? A gente quer encontrar um culpado moral. Sim, só que a ciência de 2026 tem um diagnóstico completamente diferente para isso. Ela chama de colapso estrutural do sistema operacional humano. Pois é, e isso derruba totalmente aquele mito reconfortante de que o mundo se divide, sabe, puramente entre pessoas super esforçadas e pessoas preguiçosas. Essa é uma visão moralista que, quer dizer, ela simplesmente não se sustenta mais quando a gente cruza os dados neurológicos atuais. É exatamente essa lente meio embaçada que a gente vai quebrar hoje. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise aprofundada. Eu tô muito animada para esse mergulho, porque a nossa missão hoje é bem cirúrgica. A gente vai desconstruir uma palavra que assombra escritórios, hospitais e, bom, a nossa própria consciência. A displicência. Uma palavra de peso. Muito pesada. A gente quer entender o que realmente está acontecendo no cérebro de alguém quando essa pessoa simplesmente parece, tipo, soltar o volante da própria responsabilidade, sabe? E para quem está ouvindo, a pilha de fontes que embasa a nossa discussão de hoje está monumental. Eu estou bem focado aqui porque a gente tem desde resgates da filosofia clássica sobre o tédio existencial até os estudos mais recentes publicados entre 2025 e 2026. Estudos fresquinhos. Super recentes sobre neurociência, neuroinflamação por poluição urbana e até umas análises forenses de grandes desastres da engenharia. Beleza, vamos destrinchar isso aqui então. A premissa central que os nossos materiais propõem é sair desse tribunal da culpa, né, e entrar de cabeça no laboratório da biologia. E a própria raiz da palavra já dá aquela primeira rasteira na gente. E sim, a etimologia já diz muito, né? Nossa, diz tudo. Porque displicência vem do latim displicientia, que na sua essência não tem nada a ver com deitar no sofá e não fazer nada. Significa não agradar a si mesmo. Quer dizer, é um estado de descontentamento. É uma falta de entusiasmo vital, não uma escolha deliberada pela preguiça. O que é fascinante aqui é como a psicologia contemporânea mapeia isso de forma muito, muito clara. Muitas vezes, agir sem rigor num projeto é um mecanismo de defesa. E um mecanismo brutalmente eficaz, sabe? E quase sempre inconsciente. Tipo um escudo invisível? Exato. O raciocínio emocional que está ali por baixo é o seguinte. Se a pessoa não investe o esforço real dela, se ela faz de qualquer jeito, a dor de um eventual fracasso acaba sendo mitigada. O ego sobrevive intacto. Caramba, faz muito sentido. Se eu não tentei de verdade, eu não falhei de verdade. É bem por aí. E, além disso, a literatura médica conecta essas atitudes meio desleixadas diretamente à anedonia clínica. A anedonia seria a falta de prazer, né? Isso. É a incapacidade física de processar prazer ou recompensa. Então, não é que a pessoa não quer focar. O sistema de dopamina dela simplesmente parou de sinalizar que aquele trabalho importa. E o mais curioso é que os filósofos clássicos já tinham diagnosticado isso, sabe? Sem precisar de nenhuma ressonância magnética. O conceito de assídia, lá na antiguidade, já tratava isso como uma negligência da própria existência. E os nossos materiais trazem o Martin Heidegger para essa conversa também, né? Com aquele conceito de tédio profundo. Sim. E não é aquele tédio tipo de esperar na fila do banco ou do supermercado. É um esvaziamento total de sentido. É quando a pessoa passa a viver de forma inautêntica, sendo só arrastada pelas circunstâncias da vida. E aí entra o Michel Foucault complementando essa visão com a ética do cuidado de si. Para ele, a autovigilância exige uma energia constante. Então, quando a displicência se instala, ocorre meio que o abandono desse autoexame. A pessoa simplesmente joga a toalha. Joga a toalha, ela abdica da responsabilidade de construir a si mesma.
E o grande perigo desse abandono filosófico é que ele tem consequências materiais violentas. Com certeza, e trazendo isso para o chão de fábrica, né, para o ambiente corporativo de quem está ouvindo, a displicência destrói a moeda mais valiosa de qualquer equipe, que é a previsibilidade. Aquele colega inconstante, Exatamente. É aquele cara que entrega uma análise financeira impecável numa terça-feira, e aí, na quinta, ele te manda um material medíocre, cheio de erros crassos. E essa oscilação toda gera uma sobrecarga absurda no ecossistema do trabalho, porque alguém, invariavelmente, vai ter que atuar como rede de segurança para esses erros. e o problema de enxergar isso apenas como falta de profissionalismo é que a gente ignora o motor da situação. A força de vontade não é um recurso infinito que a pessoa acessa ali, sabe, na hora que ela quer. Ela tem limitações fisiológicas bem severas. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui, porque eu tô bem preparada para questionar isso. Nem todo mundo que esquece de colocar um anexo no e-mail, ou que, sei lá, ignora uma regra de segurança num canteiro de obras, está passando por uma crise existencial profunda do Heidegger, né? Claro que não. A maioria não tá. Então, muitas vezes a pessoa parece só incapaz de focar mesmo. É o cara que soltou o volante do carro e deixou ele ir. O que está acontecendo fisicamente ali no cérebro dessa pessoa? Bom, é aí que as nossas fontes introduzem o conceito de fragmentação cognitiva. Isso explica a falência do sistema. A gente opera, sobre essa ilusão de que conseguimos processar o caos digital numa boa. A famosa ilusão do multitarefa. Exato. Mas o cérebro humano tem um gargalo bem estreito chamado memória de trabalho. Tem uma pesquisa clássica da Universidade de Stanford sobre os heavy multitaskers. Que é aquela galera que consome várias telas e tarefas ao mesmo tempo, certo? Isso, o pessoal que está sempre com 5 coisas abertas. A pesquisa prova exatamente o oposto do que o senso comum diz. Essas pessoas não são melhores em alternar tarefas. A arquitetura neural delas literalmente perdeu a capacidade de filtrar o que é irrelevante. Nossa, é como se o cérebro fosse um computador com 16 gigas de memória RAM. Aí a pessoa abre uma planilha complexa para trabalhar, mas deixa o WhatsApp Web ali, mais o e-mail, umas 3 redes sociais e um software de gestão rodando em segundo plano. Tudo sugando energia. Som. Mesmo que ela não esteja olhando diretamente para essas abas, a simples antecipação da notificação está comendo a memória RAM dela. O sistema principal começa a travar, não porque o processador tem defeito, mas por falta de banda larga mesmo. Aquele estado de fluxo, foco total, vira uma missão impossível. E essa limitação de banda larga é o cerne de um estudo definidor de 2025. Foi conduzido pelo UCL Queen Square Institute of Neurology. Eles mapearam como as flutuações basais da nossa saúde afetam o córtex pré-frontal. Flutuações tipo o quê, exatamente? Tipo privação de sono crônica, deficiências de ferro, distúrbios de tireoide que as pessoas nem sabem que têm, tudo isso drena o orçamento energético do corpo de um jeito absurdo. E o que o estudo revelou de tão impactante? Revelou que, sob déficit calórico energético, o cérebro simplesmente recalcula rotas. Ele entra num modo de sobrevivência. E aí ele passa a desvalorizar drasticamente as recompensas de longo prazo. Ou seja, fazer o trabalho muito bem feito hoje para talvez ganhar uma promoção daqui a 1 ano perde totalmente o valor para um cérebro que está desesperado só para economizar a glicose até o final do dia, né? Exatamente. Ele simplifica a tarefa ao máximo para poupar calorias. E é isso que gera aqueles erros por omissão que a gente chama de displicência. Trava no sono e na dieta. Mas aí entram as pesquisas publicadas em 2026 na Nature Medicine. E elas introduzem um choque ambiental nessa equação. A questão da poluição, né? Essa parte é pesada. Muito pesada. As fontes detalham o impacto neurológico da poluição atmosférica, mais especificamente, a exposição crônica àquelas partículas finas, as PM2.5. E a gente não está mais falando só de problema respiratório, asma, essas coisas. Como é que essas partículas criam profissionais displicentes? Olha, o mecanismo biológico é de uma agressividade muito sutil, porque essas partículas PM2.5 são tão microscópicas que a gente inala através do bulbo olfatório, e elas cruzam direto a barreira hematoencefálica. Elas vão direto para o cérebro. Direto. E uma vez lá,
Elas ativam as células da micróglia, que são basicamente os soldados do nosso sistema imunológico central. E isso gera um estado de neuroinflamação crônica e estresse oxidativo. Meu Deus. Pois é, essa inflamação literalmente torna o disparo sináptico mais lento. Áreas vitais para a atenção sustentada começam a atrofiar silenciosamente. Espera aí, isso muda tudo. Para nossa audiência, pensem no impacto prático disso. Quem mora em grandes centros urbanos, sei lá, São Paulo ou Rio de Janeiro, e passa 2, 3 horas naquele trânsito pesado todos os dias, essa pessoa já entra no escritório antes mesmo de ligar o computador com uma desvantagem neurológica brutal para tomar decisões. Exatamente. O cérebro dela já está inflamado e tentando operar em modo de economia de bateria. É uma desvantagem real e supermensurável hoje em dia. Mas sabe, tem um problema nessa analogia do celular na economia de bateria. Qual? Se o seu smartphone está com 5% de bateria, ele te avisa, né? Ele escurece a tela, apita, dá o alerta vermelho. Mas o perigo do cérebro humano é que ele mente descaradamente para você. Nossa, muito bem pontuado. Ele cria uma falsa sensação de competência. A pessoa continua achando que está prestando atenção em tudo, quando na verdade o sistema de verificação de erros dela já foi desligado há horas. É a tempestade perfeita. A gente tem um cérebro exausto, inflamado pela fumaça do trânsito, operando com a memória RAM entupida de notificação do WhatsApp e que ainda por cima esconde de você que ele faliu. Uma receita para o desastre. Sim, o que me leva a uma questão bem perturbadora que as fontes levantam. Se o nosso maquinário biológico é tão frágil e tão mentiroso, como é que a gente ousa construir coisas complexas, tipo projetos aeroespaciais ou realizar cirurgias de peito aberto? E essa é a ponte perfeita para a análise sistêmica dos desastres. Porque o erro individual vai acontecer. Isso é um dado biológico inegável a essa altura. Então, para entender como a gente não morre todos os dias por causa dessas falhas, a gente usa o famoso modelo do queijo suíço. O modelo do James Reason, né? Ele é super usado na aviação e na segurança do trabalho. Mas é muito importante adaptar ele para a nossa cognição aqui. Com certeza. Como você descreveria para quem está ouvindo? Imagina várias fatias de queijo suíço, todas enfileiradas uma atrás da outra. Cada fatia é uma camada de defesa. Então, uma fatia é o software que acusa um erro de cálculo, a outra fatia é o colega que revisa o seu projeto, a outra é aquela pausa obrigatória antes de enviar o e-mail. As barreiras de proteção. Isso. A displicência momentânea, que lapso atencional que a gente falou, é só um furo em uma dessas fatias. O desastre final não acontece porque uma pessoa errou. Ele acontece quando a cultura da empresa ou o ambiente é tão falho que os furos de todas as fatias se alinham perfeitamente. E aí o erro humano atravessa o sistema todo sem ser detectado. E a análise forense do desastre do ônibus espacial Challenger da NASA, lá em 1986, ilustra isso de uma forma magistral e trágica. E olha, não foi um erro de cálculo obscuro que nenhum gênio poderia prever. Muito pelo contrário, os engenheiros sabiam perfeitamente que os O-rings, que são aqueles anéis de vedação dos foguetes, eles perdiam a elasticidade em temperaturas muito baixas. E a manhã daquele lançamento estava simplesmente congelante. Tava tudo fora do padrão seguro. Sim, tinha dados, tinha alertas. O que falhou não foi a física dos materiais, foi o sistema de metacognição da NASA. As fontes descrevem bem o fenômeno da normalização do desvio. E a normalização do desvio é o triunfo supremo da displicência coletiva. Os engenheiros já tinham observado pequenos danos naqueles anéis em voos anteriores. Mas como a nave não tinha explodido antes, o cérebro corporativo deles tentou economizar energia. Evitar aquele conflito colossal de cancelar um lançamento que o mundo inteiro estava assistindo na TV, né? Exatamente. Eles adotaram a lógica perigosa de que sucesso passado garante sucesso futuro. Eles aceitaram um risco totalmente inaceitável só porque ele tinha virado rotina. O sistema de inspeção crítica foi desligado pela pressão institucional. Sabe que a literatura de ficção já tinha nos alertado sobre isso, sobre como a familiaridade gera a tragédia. No livro A Peste, do Albert Camus, a grande vilã no início não é a bactéria em si. É a negligência gerada pelo tédio, não é? Isso mesmo.
Os ratos mortos nas calçadas não provocam terror imediato nas pessoas. Eles provocam só um aborrecimento banal. A população se recusa em inspecionar a realidade com rigor, porque encarar a verdade daria muito trabalho. É o cérebro, mais uma vez, se recusando a gastar energia com problemas gigantes. E o pior é que a gente nem precisa recorrer à ficção para ver isso hoje. A revista médica The Lancet traz relatórios super atuais e estarrecedores sobre o burnout entre os profissionais de saúde. É assustador. Muito. Quando a gente vê notícias de médicos prescrevendo dosagens erradas ou esquecendo compressas dentro de pacientes, a justiça frequentemente vai lá e pune o indivíduo. Mas a ciência mostra que a fadiga por decisão esgotou fisicamente o córtex pré-frontal daquele cara. Quer dizer, o erro não foi moral, foi uma falha sistêmica daquele hospital em não reconhecer o limite biológico da atenção humana. Exato. O que nos traz aquela tese brilhante do cirurgião e escritor Atul Gawande, no livro O Checklist. Nossa, esse livro é fantástico. A solução que ele propôs para evitar essa displicência fatal dos médicos exaustos não foi dar palestra motivacional ou mandar a equipe, ter mais foco, né? Não mesmo. A solução foi incrivelmente simples. Um pedaço de papel estruturado. Um checklist operatório, que força uma pausa coletiva antes da incisão. E a genialidade do checklist é que ele funciona meio que como um disco rígido externo para o nosso cérebro. Ele não exige que o profissional confie na própria memória, que, como a gente já viu, adora mentir sob pressão. Perfeito. Ao obrigar a equipe a verbalizar aqueles processos básicos em voz alta, o checklist interrompe o piloto automático, brutalmente. E a implementação dessa ferramenta simples reduziu a mortalidade hospitalar em algumas instituições em mais de 30%. 30% menos mortes. Apenas aceitando que o cérebro humano vai falhar uma hora e criando uma barreira estrutural de contenção. Então, assim, se a força de vontade evapora, se o nosso córtex desliga com a poluição lá fora e se o estresse cega ao nosso julgamento, a única saída real contra a displicência não é ficar se cobrando moralmente, é criar sistemas que nos protejam de nós mesmos. Exatamente. O que exige da gente o desenvolvimento daquilo que as nossas fontes chamam de metacognição global. E o que seria isso? É a capacidade de pensar sobre como nós estamos pensando. E aí estruturar o ambiente de acordo com essa realidade. Tá, mas então como é que a gente aplica essa metacognição na prática para blindar o nosso próprio trabalho diário contra esse colapso todo? O primeiro passo é entender quem é o inimigo metacognitivo número 1, que é o estresse crônico. Tem estudos de 2025 que detalham como os picos contínuos de cortisol no sangue destroem a nossa capacidade de fazer pausas reflexivas. O estresse emburrece, basicamente. Literalmente. O cortisol afeta os dendritos lá no córtex pré-frontal, e isso gera o que eles chamam de cegueira por inércia. É aquele estado onde você executa as tarefas tão no automático, mas tão no automático, que você confia cegamente que o resultado final vai ser bom, mesmo sem verificar nada. Nossa, quem nunca, né? E para combater essa cegueira por inércia, o material de apoio resgata uma ferramenta super clássica de gestão, o ciclo PDCA. Claro que para nossa audiência que já é informada, a gente não precisa ficar soletrando que as letras significam planejar, executar, verificar e agir, né? O Plan, Do, Check, Act. Sim, todo mundo conhece. Mas o que é verdadeiramente revolucionário aqui, sob a luz da neurociência nova, é o peso absoluto da fase check, a verificação. É a estrela do show agora. Com certeza. A fase check é o disjuntor do sistema. Se o seu cérebro, sob estresse, tende a normalizar desvios e pular detalhes, o check não pode ser só uma revisãozinha formal. É o momento em que você força ativamente o seu córtex a sair do automático e procurar pela falha. Como se você fosse o auditor do seu próprio trabalho. Porque sem essa inspeção rigorosa, a fase ACT, que é a de corrigir o problema, simplesmente não acontece. Aí o ciclo se rompe e o erro flui lindamente por todas as fatias do queijo suíço. Exato. Esse entendimento todo culmina no que os pesquisadores agora estão chamando de ecologia cognitiva. O foco e o cuidado não são botões que você aperta na sua cabeça usando a força de vontade pura.
Não é ligar e desligar. Não. A ecologia cognitiva propõe que o bom desempenho é resultado direto de como você projeta o seu ambiente e a sua biologia. É reconhecer que não dá para exigir excelência de um sistema que foi nutrido com privação de sono, bombardeado por notificações o dia inteiro e imerso na poluição metropolitana sem nenhuma pausa para verificação. Uma hostilidade pura que nos molda sem a gente nem perceber. E, bom, tudo isso nos empurra para a reflexão final que esses dados todos exigem. Nós dissecamos aqui como a poluição, a inflamação, o ruído digital infinito e o esgotamento forçam violentamente o nosso cérebro a descartar informações só para evitar um colapso total. É um ambiente severamente hostil. E isso levanta uma questão importante, bem provocativa, na verdade. Se as nossas cidades e as nossas rotinas modernas estão interruptamente empurrando a nossa biologia para esse modo de economia de bateria, será que o que a gente chama de displicência perdeu o status de falha humana? Caramba! Será que ela se transformou num mecanismo bizarro, porém super necessário, de sobrevivência evolutiva na era digital? Até que ponto esse desleixo que a gente tanto julga no outro ou na gente mesmo não é apenas a arquitetura neural implorando por socorro, ativando os disjuntores ali para não entrar em curto-circuito perante demandas que a nossa biologia francamente não foi projetada para suportar? Nossa, essa inversão de perspectiva muda completamente as regras do jogo. E fica o convite para cada pessoa que está nos escutando agora, a olhar para sua própria rotina amanhã, ou para aquele colega de trabalho que parece que soltou o volante. Tentem substituir aquele julgamento moral rápido pela curiosidade sistêmica. Excelente conselho. Projetem os seus próprios checklists. Construam e defendam as suas ecologias cognitivas. Porque o talento bruto sem um sistema de suporte é apenas uma bateria drenada esperando o próximo desligamento automático. O nosso mergulho fica por aqui hoje. Estruturem os seus sistemas e até a próxima análise aprofundada.